Queridos, tudo bem? Um abração a todos. Amados, desde que nascemos, a nossa vida se trava por conquistas que vamos batalhando por elas, né? Construindo a vida, edificando. O programa Luz para os Meus Caminhos hoje traz o título Desmoronamentos. O texto é Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Uma parábola interessante. Eu quero lhe pedir para que leia esse texto e vamos então à reflexão. Eu friso a princípio o versículo 49, onde diz, o arremate, o apelo final do que Jesus discursou. Ele fala assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a torrente, e logo desmoronou, e foi grande a ruína daquela casa. Eu coloquei no Google a palavra desmoronamentos, para ver esse fato mais recente possível. Aí, logo de imediato, sai uma matéria de Thales, é um jornalista, matéria de quarta-feira, dia 8/7 agora. Diz assim: Prefeitura intensifica fiscalização a áreas irregulares para evitar novos desmoronamentos em Caxias. Depois da forte chuva das últimas horas na Serra Gaúcha, a fiscalização da Secretaria Municipal da Habitação vai seguir com os trabalhos de prevenção e monitoramento das áreas de risco da cidade. De acordo com o secretário da Habitação, Carlos Giovanni Fontana, o trabalho de conversação com os moradores que residem em casas localizadas nessas áreas irregulares para que deixem esses locais tem sido uma constante, e não apenas quando a instabilidade do tempo chega, mas durante todo o ano. Segundo ele, muitas pessoas insistem em permanecer em suas casas, que por vezes já estão interditadas e geram grande preocupação também aos órgãos públicos. Mesmo com nossa indicação, as pessoas não deixam suas casas. Temos um mapeamento das principais áreas de risco em Caxias do Sul. Em relação à morte de um homem por desmoronamento de uma encosta no bairro Mariani, nesta terça-feira, dia 7, o secretário afirma que já era de conhecimento da família, que o local se tratava de uma área de risco. Conforme ele, o próprio Corpo de Bombeiros passou essa informação para a família, mas infelizmente ela optou por não deixar o local. O que aconteceu com o desmoronamento da encosta e da casa que findou na morte de um homem no bairro Mariani, em Caxias, Rio Grande do Sul, meus queridos, nos arremete ao final do longo discurso de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte, realizado entre o Mar da Galileia e a cidade de Cafarnaum. Nesta ocasião, Jesus faz referência a dois tremendos desmoronamentos. O primeiro desmoronamento envolve a consequente destruição de um imóvel, de uma casa construído imprudentemente, sem apoio, sem fundamento algum. Trocando a palavra terra por lixão, o texto relata exatamente o que aconteceu lá em Caxias, no Rio Grande do Sul. Aspas. Certo homem construiu uma casa na encosta do lixão, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela desmoronou logo, junto com a encosta, e ficou totalmente destruída. O segundo desmoronamento envolve a repentina destruição de um projeto de fé, de um projeto de esperança, construído sem o alicerce necessário. Jesus é a pedra sobre a qual se constrói a fé e a conduta do crente. Sem esse fundamento, mais cedo ou mais tarde, a casa desmorona. Se alguém construir, meus irmãos, o seu edifício religioso, matrimonial, familiar, financeiro, afetivo e etc., se alguém construir o seu edifício sobre a pedra e não sobre a areia ou qualquer encosta, terra ou lixão, mesmo que a água bata contra essa casa, ela não se abalará, nem desmoronará. É o que diz o texto. Portanto, a questão crucial que eu quero trazer aqui neste tocante é:
Se é difícil convencer um orador a não construir sua casa sobre um lugar de risco, quanto mais convencer alguém a construir a sua fé e a sua conduta sobre a pessoa e o ensino de Jesus Cristo. Por vezes, a dificuldade deste convencimento se dá até mesmo entre os nossos, esposa, marido, filho, filha e qualquer outro pecador. A possibilidade de acreditar no desmoronamento de uma casa construída no lixão é tão difícil como lemos no artigo desse jornalista agorinha. Mas a possibilidade de acreditar no desmoronamento de uma esperança é muito mais difícil ainda. É assim que Jesus arremata e termina o Sermão do Monte. Em meio a tantas outras vozes, queridos, saiba discernir a voz do Senhor dizendo: para não desmoronar, construa na base certa. Aí ele diz: eu sou a pedra. Deus nos abençoe. Amém.